A pistola calibre 45 parecia fria e pesada, enquanto Helena Torres encostava as costas na parede carbonizada, observando 3 silhuetas se moverem pelas ruínas de sua birosca de beira de estrada. A arma tinha pertencido ao seu avô, Vitor, levada para a Coreia e passada adiante como uma maldição de família. No luar, ela podia ver os homens vasculhando cinzas e destroços, procurando por algo que nunca encontrariam. Ela já tinha movido aquilo. A voz do líder ecoou na escuridão e o reconhecimento enviou gelo pelas suas veias. Gerson. O cara que tinha levado tudo e achava que tinha vencido. 6 horas antes, a manhã não continha nenhum indício da violência que viria. A luz da aurora se infiltrava pelas janelas da Birosca Torres, pintando o velho chão de ladrilhos quadriculados em tons de dourado. Helena seguia sua rotina matinal com a eficiência de alguém que já tinha feito isso 1000 vezes, sua postura militar evidente em cada movimento preciso. Aos 29 anos, ela se portava como a fuzileira naval que tinha sido. 3 missões de combate no Iraque, deixando marcas visíveis e ocultas. A fotografia na parede mostrava seu avô Vitor em seu uniforme de gala, em frente a este mesmo prédio no dia da inauguração, em 1968. Ele tinha construído este lugar depois da Coreia, transformando seu trauma de guerra em algo construtivo, um santuário na estrada onde viajantes podiam encontrar segurança e calor. Agora pertencia a Helena, herdada 5 anos atrás, quando seu coração finalmente parou. Max levantou a cabeça de trás do balcão quando o cascalho estalou do lado de fora. O pastor alemão tinha servido com ela no Iraque, um cão de trabalho militar que tinha salvado sua vida mais vezes do que ela podia contar. Quando ela recebeu sua baixa, ela tinha lutado contra montanhas de burocracia para adotá-lo. Ambos tinham lutado com a vida civil, mas a Birosca tinha dado a eles um propósito. Henrique Pedra entrou primeiro, trazendo o cheiro do outono com ele. Aos 70 anos, o ex-delegado era tão fixo quanto o próprio balcão. Ele vinha aqui desde os tempos de Vitor, primeiro uniformizado e agora aposentado. Café cheira a salvação, ele disse, acomodando-se em seu banco de sempre. Helena serviu sem perguntar. Noite difícil. Esses ossos velhos não se dão bem com o tempo frio mais. Ele envolveu mãos calejadas ao redor da caneca. Mas eu não vim só por cafeína. Tem rolado uns boatos. A mão de Helena parou sobre a cafeteira. Que tipo? A voz de Henrique abaixou. A galera da Zona Norte tem expandido o território, saindo da cidade para o interior. 3 comércios ao longo da rodovia 16 foram atingidos na semana passada. Estilo esquema de proteção. Rodovia 16, onde a Birosca Torres estava há meio século. Um ponto de referência e um alvo. O delegado Brandão tá fazendo alguma coisa? Henrique balançou a cabeça levemente. Daniel tá de mãos atadas com cortes no orçamento. O departamento tá sobrecarregado. Algo em seu tom fez Helena olhar mais de perto. Havia hesitação ali, algo não dito. Tem mais, não tem? O delegado aposentado pareceu pesar suas palavras cuidadosamente. Só fique de olho. Esse lugar fica isolado, em um terreno valioso, ponto perfeito para encrenca. Max de repente se levantou pelos eriçados enquanto ele encarava a janela da frente. Helena seguiu seu olhar para ver uma caminhonete preta rastejando, vidros escurecidos. Ela podia distinguir pelo menos 3 silhuetas dentro. Falando em encrenca, Henrique murmurou. A caminhonete fez uma segunda passagem lenta antes de acelerar em uma nuvem de poeira. Terceira vez que vejo esse veículo essa semana, Helena disse calmamente. A expressão de Henrique endureceu. Como eu disse, fique de olho. Ele enfiou a mão dentro do casaco e colocou um cartão de visitas no balcão. Um amigo meu, segurança particular, ex-militar como você. Helena não tocou, mas memorizou o número. Eu sei me cuidar.
Nunca duvidei disso, garota. Mas às vezes, até fuzileiros navais precisam de reforço. Mais tarde naquela tarde, Helena se viu sozinha durante a calmaria pós-almoço. Ela puxou a ponto 45 debaixo do balcão, o peso familiar em suas mãos. A pistola era um clássico, fabricada em 1952 e carregada por seu avô durante seu serviço na Coreia. O aço azulado estava gasto em alguns lugares por décadas de manuseio, mas a arma permanecia impecavelmente mantida. Ela a desmontou com movimentos praticados, cada componente disposto em ordem precisa sobre um pano limpo. A rotina era meditativa, uma habilidade que Vitor tinha ensinado a ela muito antes de ela entrar para os fuzileiros navais. Uma arma é responsabilidade tornada sólida. Ele tinha dito a ela quando ela tinha 10 anos, suas mãos grandes guiando as menores. Vitor Torres tinha sido moldado por seu tempo na Coreia, endurecido pela guerra, mas determinado a não ser definido por ela. Ele tinha construído esta birosca como um ato de criação, depois de tanta destruição. O estrondo de um motor chamou sua atenção. Pela janela, ela observou o carro de patrulha do delegado Daniel Brandão entrar no estacionamento. Aos 62 anos, Brandão tinha a aparência curtida de alguém que tinha passado décadas na aplicação da lei. Ele tinha sido um subdelegado sob Henrique, eventualmente ascendendo a delegado quando Henrique se aposentou. Ele também tinha sido amigo do seu avô, ou assim ela sempre acreditou. Max observava de trás do balcão enquanto Brandão entrava. "Boa tarde, Helena. Tem tempo para um café?" "Sempre pro delegado", ela respondeu, alcançando a cafeteira. Brandão se acomodou em um banco com um suspiro. "Tempos difíceis. Muito difíceis para a mão de obra que eu tenho." Henrique mencionou uns problemas. Comércios sendo atingidos na rodovia. Algo brilhou nos olhos de Brandão. "Henrique precisa ter cuidado espalhando boatos. A última coisa que a gente precisa é pânico." Ele tomou um gole de seu café. "Só uns vandalismos na maioria. 3 comércios em uma semana parece organizado." Brandão tomou um gole longo antes de responder. "É por isso que eu tô aqui, na verdade. Queria te dar um toque. Tem uma galera chamada Zona Norte que tem causado problemas. A inteligência sugere que eles podem estar querendo expandir. Algum motivo especial para você achar que eles viriam para cá? Só por precaução. Seu lugar é isolado aqui fora. Alvo fácil." Ele alcançou seu café de novo. "Você ainda está guardando a velha pistola do seu avô?" A pergunta pareceu casual, mas algo em seu tom levantou a guarda de Helena. "Nunca se sabe quando você pode precisar de proteção. Os tempos de resposta podem ser lentos aqui fora." Brandão assentiu. "Verdade, mas tome cuidado. Civis tentando lidar com elementos criminosos pode dar ruim, complicações legais. Melhor ligar pra gente se você vir alguma coisa suspeita." "Sempre ligo, delegado." O rádio de Brandão crepitou com a voz de um despachante. Ele respondeu rapidamente, então se levantou. "Só queria que você soubesse. Tranque suas portas na hora de fechar." Ele colocou dinheiro no balcão. "E Helena, se alguém aparecer fazendo ameaças, você me liga direto. Não tente lidar com isso sozinha." Pela janela, Helena observou Brandão retornar ao seu carro de patrulha. Enquanto ele abria a porta, seu telefone tocou. Ele atendeu ainda de pé ao lado do veículo, de costas para a birosca. Helena não conseguia ouvir as palavras, mas sua linguagem corporal mudou instantaneamente. Ombros tensos, cabeça abaixando mais. A conversa foi breve, mas quando Brandão se virou para entrar no carro, sua expressão tinha endurecido em algo que Helena nunca tinha visto antes. Ele olhou de volta para a birosca, sem saber que ela estava observando. Por um momento, seu rosto mostrou cálculo puro. O movimento da noite tinha acabado de terminar quando Helena os ouviu chegar. 3 veículos pararam no estacionamento, motores roncando mais alto do que o necessário.
Um carro possante clássico, sua pintura preta brilhando. Uma caminhonete levantada e o veículo preto que ela tinha visto antes. 5 homens emergiram. Mesmo pela janela, Helena podia dizer que esses não eram clientes comuns. Eles se moviam com a arrogância de predadores. Max ficou instantaneamente alerta, um rosnado baixo crescendo em sua garganta. Calma, Helena murmurou, repassando suas opções. Apenas 2 outros clientes permaneciam, um casal de idosos terminando sua refeição em um box de canto. Dona Jandira, ela chamou suavemente. A senhora e o seu João talvez queiram terminar, por conta da casa hoje à noite. A mulher mais velha olhou em direção à janela, a compreensão surgindo. Ela assentiu rapidamente, pegando sua bolsa, enquanto seu marido deixava dinheiro, apesar das palavras de Helena. Se cuida, querida, Dona Jandira sussurrou, enquanto eles corriam em direção à saída lateral. O sino tocou quando o grupo entrou. Seu líder, um homem alto com cabelo rente e olhos frios, escaneou a birosca com o olhar prático de alguém mapeando saídas e ameaças. Um homem corpulento com antebraços tatuados se posicionou perto da porta. Os outros se espalharam. Boa noite, Helena disse uniformemente. A cozinha está fechada, mas posso oferecer café. O líder sorriu sem calor. Que hospitalidade. Eu sou o Gerson. Esses são meus associados. Helena manteve sua expressão neutra. Helena Torres, o que posso servir? Gerson deslizou para um banco, seus movimentos deliberadamente lentos. Birosca Torres, nomeada em sua homenagem? Meu avô, ele construiu este lugar depois de voltar da Coreia. Militar? Construiu um postozinho bacana aqui neste trecho valioso da rodovia. Gerson olhou ao redor com interesse exagerado. Helena manteve as mãos visíveis, mas seu pé direito se moveu ligeiramente, tocando o lado de Max em um comando silencioso, para ficar abaixado e quieto. A pistola sob o balcão parecia estar a quilômetros de distância. O que traz vocês por estas bandas? Oportunidades de negócios, Gerson respondeu suavemente. Veja bem, esta rodovia está se tornando importante para a nossa organização. Liga a cidade à interestadual sem todos aqueles postos policiais. Um dos homens abriu seu casaco o suficiente para Helena vislumbrar uma arma no coldre. O movimento foi casual, mas deliberado. E que negócios seriam esses? Helena perguntou, embora ela já soubesse. O sorriso de Gerson se alargou. Distribuição, logística, movimentando o produto eficientemente. Mas bons negócios exigem cooperação de estabelecimentos locais, apoio da comunidade. Proteção, Helena traduziu secamente. Seguro, Gerson corrigiu. Contra incidentes infelizes, incêndios, vandalismo, roubo. A última palavra carregou um peso particular. 200 por semana garante que nada de ruim aconteça à sua charmosa birosca. O homem corpulento tinha se movido para trás do balcão sem ser convidado, examinando a cozinha. Boa estrutura, limpa, organizada, sua mão deslizou ao longo da superfície de preparo. Que pena se alguma coisa acontecesse com ela. Helena rastreou seus movimentos sem virar a cabeça. Este lugar está de pé há 50 anos, sem precisar de seguro além do que eu já pago. A temperatura pareceu cair. O sorriso de Gerson desapareceu. Eu não acho que você entende a situação. Isso não é opcional. Esta estrada pertence a nós agora. Na verdade, é uma rodovia estadual mantida com o dinheiro dos contribuintes. Meu dinheiro incluso. Helena manteve contato visual. Agora, se vocês não estão aqui para pedir nada, eu vou ter que pedir que se retirem. O homem corpulento se aproximou. Você tem uma boca grande. Talvez a gente devesse... Suas palavras foram cortadas quando ele notou Max pela primeira vez, o pastor alemão se levantando silenciosamente, olhos âmbar fixos em sua garganta, dentes à mostra. Que porra é essa? Esse é o Max, Helena disse em tom de conversa. 3 missões no Iraque, cão de trabalho militar. Ele é treinado para responder a ameaças.
A expressão de Gerson mudou, reavaliando. Trazer um cachorro para isso não vai acabar bem. Só declarando fatos. Max fica atrás do balcão. Vocês ficam do lado de vocês. Todo mundo permanece civilizado. Outro homem tinha se aproximado do caixa, sua mão descansando sobre sua arma escondida. Chefe, talvez a gente devesse mostrar para ela. O resto aconteceu rápido. O homem começou a sacar. Helena se jogou para trás do balcão, treinamento de combate assumindo o controle. Max avançou com um rosnado. O homem corpulento tropeçou para trás, interrompendo o saque. No momento de caos, a mão de Helena encontrou o coldre escondido. Ela se levantou com a 45 empunhada com as duas mãos, apontada para o centro do corpo de Gerson. Ninguém se mexe, ela ordenou, sua voz mudando para os tons cortados de uma fuzileira naval dando ordens. Max, espera! O pastor congelou em uma postura agressiva, dentes à mostra, a centímetros da garganta do homem. Por 3 batidas do coração, a birosca ficou absolutamente silenciosa. Então Gerson começou a rir. Bem, não só a birosca do vovô, mas a arma do vovô também. E não só uma garota qualquer. Você tem aquele olhar militar, fuzileira naval, 3 missões, força de reconhecimento. Helena manteve a pistola firme. Agora eu vou dizer isso uma vez. Vão embora. Não voltem. Gerson avaliou a situação com cálculo frio. Recuar, rapazes. A moça quer fechar. Chama o cachorro de volta. O homem corpulento disse, ainda congelado. Max, recuar. Helena ordenou. O pastor recuou, mas permaneceu vigilante. Gerson se levantou lentamente. Você causou uma ótima impressão. Ex-fuzileira naval com um cão de guerra e a pistola do vovô. Mas todo mundo precisa de amigos aqui fora. Todo mundo precisa de proteção. Até você. Outro homem tinha recuperado a compostura, raiva substituindo o medo. Isso não acabou. Na verdade, acabou. Helena rebateu. Por hoje à noite. Os homens começaram a recuar em direção à porta. De fato, Gerson concordou. Um dia novinho em folha, com oportunidades novinhas em folha para entendimento. Durma bem, fuzileira. Só quando o último tinha saído que Helena se moveu para a janela, observando enquanto eles retornavam aos seus veículos. Algo caiu do bolso de um homem enquanto ele entrava na caminhonete, um papel dobrado que esvoaçou para o cascalho. Os motores rugiram para a vida, pneus cantando enquanto eles partiam. Helena esperou até que as lanternas traseiras desaparecessem antes de abaixar a pistola. Suas mãos estavam firmes, mas seu batimento cardíaco trovejava em seus ouvidos. Bom garoto, ela murmurou para Max. Isso saiu tão bem quanto poderia ter saído. Depois de garantir que todas as portas estavam trancadas, Helena recuperou o papel caído. Ela o desdobrou cuidadosamente, revelando um mapa rudemente desenhado das rodovias estaduais, com vários locais marcados, incluindo um círculo precisamente onde sua birosca estava. Anotações manuscritas alinhavam as margens, coordenadas e o que pareciam ser horários de entrega. Isso não era só sobre dinheiro de proteção. A localização da birosca era estratégica para algo muito maior. Helena retornou para dentro, verificando as fechaduras de novo. Enquanto ela apagava as luzes principais, seu telefone vibrou. A tela mostrava um número que ela não reconhecia. Torres, ela respondeu cautelosamente. Helena, é o Jacó Wilson. A voz trouxe reconhecimento imediato. Seu ex-líder de pelotão de sua segunda missão, agora trabalhando para o DRE. Recebi sua mensagem. Desculpa ter perdido você mais cedo. Você disse que era importante? Helena olhou para o mapa, então para Max. Sim, Jacó. Eu acho que tem uma situação aqui. Uma que pode interessar você profissionalmente. Na manhã seguinte, Helena chegou mais cedo do que o habitual. Max em seu calcanhar. Ela tinha passado uma noite inquieta revisando tudo. Gerson e sua equipe, o mapa, o comportamento estranho de Brandão.
Ela também tinha feito preparativos. A 45 agora tinha um coldre apropriado na parte inferior de suas costas. Ela tinha instalado medidas de segurança simples durante a noite. Sensores de movimento operados por bateria nas portas. Um sistema de câmeras básico. Enquanto ela destrancava a porta da frente, ela notou o primeiro sinal de escalada. Uma mensagem grosseira rabiscada na pintura de sua caminhonete. Sutil, ela murmurou para Max, que farejou ao redor confirmando que ninguém estava à espreita por perto. Dentro, Helena seguiu sua rotina de abertura. Às 6, tudo estava pronto. Henrique Pedra chegou em seu horário habitual, imediatamente notando a diferença no comportamento de Helena. Já aconteceu, não foi? Ele perguntou calmamente depois que ela serviu seu café. Helena assentiu. 5 deles ontem à noite depois de fechar. O líder se chamava Gerson. O rosto curtido de Henrique escureceu. Galera da Zona Norte. Gerson Cole, ex-militar virado cobrador, um sujeito desagradável. Eles não estavam aqui só por dinheiro de proteção, Helena continuou. Isso é sobre a rodovia, rota de drogas, muito provavelmente. Henrique assentiu lentamente. Faz sentido. Cobertura mínima de patrulha desde os cortes no orçamento. Perfeito para movimentar o produto. Ele estudou seu rosto. O que você fez quando eles fizeram a oferta? Um leve sorriso tocou os lábios de Helena. Recusei, com ênfase. O velho delegado riu. Aposto que isso foi bem recebido. Eles vão voltar, sabe, com mais homens. Eu estou contando com isso. Liguei para um velho camarada dos fuzileiros navais ontem à noite. Trabalha para o DR e agora. Ele está investigando. As sobrancelhas de Henrique se ergueram. Trazer os federais. Isso vai agitar as coisas. Ele hesitou. Você contou para o Brandão sobre alguma coisa disso? Não, Helena admitiu. Alguma coisa não me parece certa ali. Uma sombra cruzou o rosto de Henrique. Daniel já foi um bom subdelegado, íntegro como poucos, mas as pessoas mudam. 15 anos como delegado em um município com problemas de orçamento. A tentação encontra um jeito de entrar. Você acha que ele está envolvido? Eu não sei, Henrique disse honestamente, mas tome cuidado com o que você diz até saber. Por volta do meio da tarde, Helena tinha documentado 3 incidentes a mais, telefonemas ameaçadores para clientes regulares, vandalismo de carros em seu estacionamento, um animal morto deixado perto de sua lixeira. A campanha de intimidação era metódica, projetada para isolá-la. Ela estava fazendo o inventário na sala de armazenamento quando seu sensor de movimento apitou. Alguém tinha entrado pela porta dos fundos, apesar de estar trancada. Helena sacou a 45 silenciosamente, sinalizando para Max ficar atrás dela. Olá, Helena. A voz do delegado Brandão o precedeu. Não queria te assustar. Helena abaixou a arma, mas não a colocou no coldre. A porta dos fundos estava trancada, delegado. Brandão sorriu finamente. Notei sinais de arrombamento, vim investigar. Não havia arrombamento quando eu verifiquei 1 hora atrás. Deve ter acabado de acontecer então. Os olhos de Brandão piscaram para a pistola. Planejando usar isso? Só se necessário. Helena finalmente colocou a arma no coldre. O que posso fazer por você? Brandão se encostou em uma prateleira. Ouvi dizer que houve uma perturbação aqui ontem à noite. Confronto armado. Quer me dizer por que não relatou? Então, ele sabia. Helena manteve sua expressão neutra. Nenhuma perturbação que valesse a pena relatar. Apenas alguns clientes que não entenderam o horário de fechamento. Não jogue jogos. Eu ouvi dizer que você sacou uma arma para alguns visitantes. A fachada caiu completamente. Você está interferindo nos negócios do município. Extorsão é negócio do município agora? Brandão se aproximou. Você não entende a economia da aplicação da lei rural.
Este município não pode pagar para policiar adequadamente essas estradas. Arranjos têm que ser feitos. Esquemas, Helena repetiu secamente. É assim que você chama deixar criminosos comandarem esquemas de proteção? Um músculo se contraiu na mandíbula de Brandão. Eu poderia fechar este lugar hoje. Violações de saúde, problemas de código, ou talvez aquela arma sem licença. É licenciada e eu tenho a papelada para tudo. O vovô me ensinou a manter ótimos registros. Por um longo momento, Brandão apenas encarou. Finalmente, ele deu um passo para trás. Última chance, Helena. A galera da Zona Norte está usando esta rodovia de qualquer maneira. A única questão é se sua birosca permanece de pé. Ele se moveu em direção à porta. Algumas batalhas não valem a pena lutar. Seu avô aprendeu isso da maneira mais difícil. Depois que Brandão saiu, Helena permaneceu processando a interação. O delegado estava claramente envolvido, embora a extensão permanecesse incerta. E a referência ao seu avô, o que ele tinha querido dizer? Ela pegou seu telefone e discou para Jacó. Eu preciso de tudo que você puder conseguir sobre o delegado Daniel Brandão. E eu preciso saber o que aconteceu aqui 25 anos atrás. Naquela noite, Helena desceu para o porão, um espaço que poucos sabiam que existia. Vitor tinha construído como uma combinação de adega de armazenamento e abrigo contra a radiação durante a Guerra Fria. Um velho arquivo estava no canto. Dentro, Vitor tinha mantido registros meticulosos da história da birosca. As pastas do início dos anos 90 continham recortes de jornais sobre batidas policiais de drogas que deram errado, acusações de adulteração de evidências, investigações de corrupção que terminaram sem conclusões. E no centro, um jovem subdelegado chamado Daniel Brandão, exonerado de todas as irregularidades. Mais fundo no arquivo, Helena encontrou um diário encadernado em couro, o registro privado de Vitor, escrito em sua caligrafia precisa. Ela se acomodou em um velho banco, Max a seus pés, e começou a ler. 15 de abril de 1993. Algo está acontecendo no município. Remessas se movendo à noite. Brandão fazendo perguntas estranhas sobre meus horários. Helena virou para frente. 28 de junho de 1993. Confrontado Daniel sobre o que eu vi, os caminhões, os pacotes. Ele negou tudo. Então tentou me convencer de que era autorizado. Bem maior, ele chamou. Disse a ele que eu iria para a polícia estadual. Ele mencionou Carolina e as crianças. Não uma ameaça direta, mas a mensagem estava clara. Carolina, a esposa de Henrique que morreu de câncer anos atrás. Várias páginas à frente. 3 de outubro de 1993. Eles estão chamando de Operação Colheita. Movimentando o produto pelo município, usando comércios locais como pontos de passagem. Brandão é o informante deles. O coração de Helena batia forte. Seu avô tinha estado reunindo evidências contra uma operação de tráfico. A entrada final, 18 de dezembro de 1993. Eles vieram hoje à noite, deixaram sua posição clara. Ou eu coopero, ou a birosca queima comigo dentro. Eu mandei a família embora. Coloquei cópias de tudo no cofre do banco. Brandão diz que eu estou cometendo um erro. Diz que algumas batalhas não valem a pena lutar. Ele não entende o que este lugar significa. Um Torres nunca recua de uma luta que vale a pena lutar. O diário terminou ali. Helena sabia que Vitor tinha vivido mais 21 anos. O que quer que tivesse acontecido depois daquela noite de dezembro, ele tinha sobrevivido. Enquanto ela fechava o diário, algo caiu de entre as páginas finais. Uma fotografia mostrando um Brandão muito mais jovem de pé, ao lado de outro homem, braços ao redor dos ombros um do outro. O outro homem era Gerson, mais jovem, mas inconfundível. As peças estavam se juntando.
Esta não era uma nova gangue entrando em território. Esta era a história se repetindo. Helena enfiou a fotografia e o diário em seu casaco. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Jacó. Encontrei alguma coisa. Indo para o seu lado. Previsão de chegada amanhã de manhã. Não confie no Brandão. Tarde demais para esse aviso, Helena pensou. Mas não tarde demais para se preparar. O próximo confronto veio mais cedo do que o esperado. Ela estava limpando depois do jantar, quando o estrondo de múltiplos motores anunciou sua chegada. Pela janela, ela contou 3 veículos. A equipe de Gerson tinha retornado com reforços. 8 homens emergiram, sua linguagem corporal transmitindo intenções. Antes que eles tivessem dado 3 passos, Helena apertou o botão de pânico que ela tinha instalado, enviando um alerta tanto para Jacó quanto para Henrique. Ela destravou a trava de segurança em seu coldre e assobiou para Max. A porta da frente bateu aberta, rachando o vidro. Gerson entrou primeiro, flanqueado por seus homens. Boa noite, fuzileira. Espero que não estejamos interrompendo. Helena estava de pé, atrás do balcão, mãos visíveis, mas pronta. Estamos fechados. Gerson deu de ombros. Acidentes acontecem, especialmente em estabelecimentos com problemas de segurança. Ele gesticulou para um dos homens que produziu um pé de cabra. Um lugar como este, todo tipo de acidentes esperando para acontecer. O homem com o pé de cabra se moveu em direção à jukebox vintage. Eu não faria isso. Helena avisou, sua voz mortalmente calma. Ela está sozinha, Gerson disse desdenhosamente. Uma mulher contra 8 de nós. O pé de cabra levantou. Em um movimento fluido nascido de milhares de horas de treinamento, Helena sacou a .45 e disparou uma vez. A bala atingiu o pé de cabra logo abaixo do punho do homem, o impacto entorpecendo sua mão e mandando a ferramenta tilintar. O próximo não será um aviso, Helena afirmou, a pistola agora apontada para Gerson. E eu não estou sozinha. Max emergiu da cozinha, dentes à mostra. De trás veio o som distinto de uma espingarda sendo engatilhada. Henrique Pedra entrou em vista, uma Remington mantida pronta. Boa noite, rapazes. Talvez queiram reconsiderar seus planos. Vocês estão cometendo um erro sério, Gerson rosnou. Eu tenho 8 cartuchos. Vocês têm 8 homens. Péssimas chances para um erro. A mão de outro homem se moveu em direção à sua arma. Helena mudou sua mira. Isso seria imprudente. A tensão crepitava. Então, sirenes distantes quebraram o silêncio. Essa deve ser a polícia estadual, Helena os informou. Dica anônima sobre homens armados ameaçando um comércio local. Vocês têm cerca de 3 minutos para estar em outro lugar. A mandíbula de Gerson se contraiu enquanto ele calculava. Finalmente, ele levantou suas mãos. Isso não acabou. Nunca acaba, Helena concordou. Os homens recuaram em direção à saída. Enquanto eles se retiravam para seus veículos, Helena manteve a pistola pronta até que a última lanterna traseira desaparecesse. Boa hora, ela disse a Henrique, que abaixou a espingarda. Teria chegado mais cedo se esses ossos velhos se movessem mais rápido. Ele olhou para fora da janela. Essas sirenes são um belo toque com seu sistema de segurança. Helena conseguiu um sorriso tenso. Benefícios da tecnologia moderna. Obrigado por vir. Você não tinha que se colocar na mira deles. O rosto curtido de Henrique não mostrou arrependimento. Vitor Torres foi o melhor amigo que eu já tive. Esteve ao meu lado quando Carolina ficou doente. Nunca pediu nada em troca. Além disso, algumas lutas valem a pena lutar, até para homens velhos. A repentina alerta de Max os interrompeu, seus olhos fixos na entrada dos fundos. Helena levantou sua pistola enquanto passos se aproximavam. O delegado Brandão apareceu na porta, sua expressão furiosa. Que diabos está acontecendo? Eu recebi relatos de tiros disparados. Henrique manteve a espingarda visível. Apenas um pouco de prática de tiro ao alvo, Daniel.
Brandão absorveu a cena, a porta de vidro quebrada, o buraco de bala na parede, suas posições defensivas. Isso é perturbação da paz, descarga de uma arma de fogo em um estabelecimento público. Mas você não vai nos prender, Helena respondeu, colocando sua arma no coldre, porque então você teria que preencher um relatório, e relatórios criam rastros de papel. Os olhos de Brandão se estreitaram. Você está interferindo em uma operação em andamento, uma que vai além de sua pequena birosca. Uma operação, Henrique repetiu, fazendo a palavra soar suja. É assim que estamos chamando isso? Fique fora disso, Henrique. Você está aposentado. Que se dane, eu passei 30 anos mantendo este município limpo. Você não entende as realidades econômicas. Se o município não pode pagar para defender a lei, Helena interrompeu. Isso não é uma realidade econômica. Isso é uma falha moral. O confronto poderia ter escalado se não fosse pelo som de um veículo se aproximando. Não uma sirene, mas um SUV emitido pelo governo. Jacó Wilson saiu, suas credenciais do DRE visíveis. Mesmo em roupas civis, ele carregava o porte inconfundível da aplicação da lei federal. Delegado Brandão, Jacó cumprimentou neutralmente. Hora interessante para uma visita. Brandão visivelmente lutou para recuperar a compostura. Agente Wilson, não é? Isso é assunto do município. Isso depende do que está se movendo pelo seu município. O tráfico interestadual cai sob a jurisdição federal, assim como a corrupção da aplicação da lei local. O sangue drenou do rosto de Brandão. Você não tem prova. Ainda não, Jacó concordou, mas nós teremos. Ele olhou para Helena. A senhora Torres forneceu um contexto histórico interessante. Incrível como a história se repete. Brandão olhou entre eles, a compreensão surgindo. Vocês estiveram investigando. Por quanto tempo? Tempo suficiente. A expressão de Jacó permaneceu neutra. Helena observou o delegado de perto, vendo cálculos acontecendo por trás de seus olhos. Ele estava encurralado, e homens encurralados faziam escolhas desesperadas. Isso não é o que você pensa, Brandão disse finalmente. Existem considerações maiores. Sempre há, Henrique comentou secamente. Não muda o certo do errado. A mão de Brandão se moveu em direção à sua arma de serviço. Jacó notou e sutilmente mudou sua postura. Eu não faria isso, Jacó aconselhou silenciosamente. Por um momento, Helena pensou que Brandão poderia realmente sacar. Então seus ombros caíram. Você não tem ideia do que está entrando. Gerson não é apenas um líder de gangue. Ele é conectado, protegido. Existem pessoas acima dele que não vão deixar esta operação falhar. Ele olhou diretamente para Helena. Seu avô entendeu isso no final. O que aconteceu 25 anos atrás? Helena exigiu. Brandão sorriu amargamente. Ele se comprometeu, como qualquer um com bom senso faria. Ajustou seus horários, olhou para o outro lado, manteve sua birosca e sua vida. A expressão do delegado endureceu. Você deveria seguir seu exemplo antes que a história se repita completamente. Com esse aviso, Brandão se virou e saiu. Jacó esperou até que o carro de patrulha partisse. Ele está certo sobre uma coisa. Gerson tem proteção de alguém com influência séria. Nossa investigação continua encontrando obstáculos. Então qual é a jogada? Henrique perguntou. Construir um caso que eles não possam enterrar, Jacó disse. Mas nós precisamos de evidências sólidas como rocha. Helena pensou sobre o diário de seu avô. O vovô ainda estava reunindo evidências até morrer. Ele deve ter tido um plano. Enquanto eles protegiam a birosca para a noite, Helena sentiu o peso do legado de Vitor pressionando para baixo. Qualquer que seja a escolha que ele tinha feito 25 anos atrás, ela agora enfrentava a mesma encruzilhada. Max cutucou sua mão, sua presença constante, um lembrete de tudo que eles tinham sobrevivido juntos. Nós sobrevivemos a piores, não foi, garoto? Ela murmurou.
Algumas lutas valiam tudo, e esta tinha acabado de começar.